Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Nós temos vindo aqui sempre fazer os anúncios das nossas medidas, né? Estamos dentro do Ministério da Economia, com um grupo acompanhando todos os desenlaces da crise do coronavírus, acompanhando a situação econômica e divulgando sempre um pacote de medidas focados em 3 grandes dimensões. Primeira dimensão é o auxílio aos vulneráveis, nossa primeira preocupação, aquela população que fica mais vulnerável durante a pandemia. Foram os primeiros anúncios que nós fizemos. Segunda dimensão é a manutenção do emprego, sabendo que a paralisação da atividade econômica ou a diminuição da atividade econômica pode estar gerando uma dificuldade das empresas manterem as pessoas empregadas. Então, temos divulgado diversas medidas para evitar que isso ocorra e que as empresas tenham condição de manter as pessoas empregadas. E um terceiro conjunto de medidas é o de combate à pandemia, ou seja, dotar o Estado, dotar a União, dotar o Ministério da Saúde e os municípios e estados dos recursos necessários para fazer frente a tudo que nós precisamos fazer para combater os efeitos da pandemia. Então, hoje, o foco do nosso anúncio aqui são as medidas de apoio aos entes federativos. Estão comigo aqui o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, o chefe da assessoria especial do ministro Paulo Guedes, Esteves Conago, o procurador-geral da Fazenda, José Levi, e o Funchal, diretor de programas da Secretaria Especial da Fazenda, Bruno Funchal. Tá? Então, vou passar a palavra aqui para o secretário Valderi, para ele começar a fazer a explicação das medidas. Boa tarde a todos. É uma oportunidade para a gente esclarecer as medidas federativas, medidas de apoio aos estados e municípios no enfrentamento do coronavírus. Tem um PowerPoint, uma apresentação disponível, a gente vai seguir esse PowerPoint, também vai estar disponível para todos, mas antes de entrar nos slides, eu gostaria de fazer alguns comentários iniciais. Primeiro, com relação à tempestividade, à ação célere e determinada do governo federal no enfrentamento do coronavírus. Nós já apresentamos aqui quanto do esforço primário, né, valores adicionais, despesas primárias novas estão sendo implementadas para o enfrentamento do coronavírus. Esse valor chega a quase 300 bilhões de reais. É um número significativo, por exemplo, mais de 3 vezes toda a despesa discricionária alocada para 2020. Então, é uma ação célere, é uma ação focada com efetividade na proteção do emprego, na defesa, em particular, das camadas da população, dos estratos da população que são mais vulneráveis ao coronavírus, bem como outros itens que fazem o combate à pandemia e às suas mazelas. Isso não poderia deixar de contemplar as medidas federativas. A nossa proposta, ela tem como diretriz uma maior efetividade. Por isso mesmo, e esses números serão detalhados agora, que nós queremos ter pelo menos 80% do que está sendo transferido, que está sendo usado como suporte para municípios e estados, que seja feito no conceito per capita, ou seja, que seja desenhado para que o cidadão, de fato, receba esse recurso e tenha, então, suporte do governo. Além disso, uma outra diretriz é importante deixar aqui muito claro, muito direto. O ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe, mas o ministro em particular, acredita no poder da descentralização, uma descentralização responsável, no poder de uma federação forte. Isso, além de ser uma determinação, uma diretriz, já foi feito materialmente no ano passado, por exemplo, com os recursos transferidos voluntariamente da União para estados e municípios, no caso da seção onerosa, no leilão dos excedentes da seção onerosa. No ano passado, em 30 e 31 de dezembro, nós transferimos, a União transferiu voluntariamente 11,7 bilhões de reais para os estados e municípios, exatamente por acreditar na defesa da federação. A União tem que buscar o equilíbrio fiscal para poder ter crescimento sólido, geração de emprego e renda de maneira robusta, mas também os estados e os municípios. Então, no ano passado, o governo federal já promoveu uma ação de fortalecimento
da Federação Brasileira. E a nossa proposta também caminha com essa diretriz, sendo que aquilo que era pensado estruturalmente, agora é pensado também de forma conjuntural, nessa crise, nesse enfrentamento de um dos mais graves momentos que o mundo todo passa, e o Brasil não é exceção, e o governo tem, então, propostas efetivas, com efetividade, com direcionamento, mais de 80% de maneira per capita, de forma que possamos trazer para a população as soluções mais diretas e necessárias e legítimas. Então, peço para seguir com o primeiro slide. Aqui estão elencados as medidas associadas à nossa proposta, a proposta do Executivo para os entes subnacionais. Nós temos 2 segmentos. O segmento aí colocado como item A são as medidas já em andamento, e o segmento B com a proposta do Poder Executivo. As medidas já em andamento contemplam o fundo a fundo, que é uma transferência do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde, no valor de 8 bilhões de reais. Vejam, nós analisamos os pleitos, mais de 7 documentos oficiais dos governadores, dos prefeitos, secretários de Fazenda, secretários de Finanças dos municípios, e a transferência fundo a fundo tem uma alta efetividade. Na realidade, nos foi demandado uma transferência de R$ 2,5 por pessoa, por cidadão. Isso daria 4 bilhões em 4 meses, e nós estamos com a intenção já transferimos, de fato, 8 bilhões de reais. É claro que a alocação ao final vai depender da demanda, em particular, do que o Ministério da Saúde nos coloque como alocação efetivamente possível, mas a determinação do governo federal, e esse foi um ponto muito traçado, foi traçado de uma forma muito enfática pelo ministro Paulo Guedes, 8 bilhões de reais. Dobramos. E vocês vão ver, está na linha abaixo, no item B, nessas transferências diretas, o Fundo a Fundo Saúde tem mais 14 bilhões. Portanto, em vez de 4 bilhões demandados, a nossa proposta é 8 mais 14, 22 bilhões. Então, é praticamente um valor que chega a 6 vezes o demandado, 6 vezes 4, 24, nós estamos colocando 8 mais 14, que dá 22. O segundo item, já implementação, é uma suplementação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Nós estamos colocando 2 bilhões de reais, o impacto é diretamente sobre municípios, e na linha B, na proposta, a gente dobrar esse valor por mais 2 bilhões, então, seriam 4, 2 na coluna A, 2 na parte B, portanto, 4 bilhões. Voltando à coluna A, na medidas em andamento, nós temos a recomposição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, FPE e FPM, esse valor no total de 16 bilhões, com uma parte estimada um pouquinho a mais, 8,3 para os municípios e o complementar 7,7 para os estados. Há também o diferimento de PASEP e RGPS em um total de 3,9 bilhões de reais. Esse é um valor que permite um alívio no caixa dos estados e municípios significativo e tem alta efetividade. Então, reforçando, as nossas medidas contemplam a efetividade, separar o que é conjuntural do que é estrutural, e essa linha de diferimento PASEP e RGPS também satisfaz essa diretriz. A quinta linha é exatamente a securitização das dívidas com garantias da União. Nós estamos falando de um número significativo, cerca de 15 bilhões para estados e 5 bilhões para municípios. Trata-se de uma renegociação em melhores termos, tanto em termos de custo, quanto em relação ao prazo. Então, custo e prazos em melhores condições para estados e municípios, de dívidas antigas. Então, é uma renegociação extremamente favorável ao Estado, o que contempla 49,9 bilhões de reais, é a soma da coluna A. No conjunto B, que são propostas novas, é um total de 77,4 bilhões de reais, que se dá nas seguintes linhas. O Fundo a Fundo da Saúde, já comentei, mais 14 bilhões, com critério
preferencialmente per capita, né? O segundo é o SUAS, 2 bilhões, também já havia comentado, é a complementação da linha do conjunto de medidas em A, que já estão em andamento. Nós temos o programa de alimentação nas escolas de 1,5 bilhão de reais, e uma transferência livre em conceitos estritamente per capita, com 22,5 bilhões de reais. Novamente, há uma alta efetividade nessa proposta, onde há aglomerações urbanas, há uma tendência a ter um maior contágio e, portanto, é necessário que o recurso chegue na ponta, de novo, num fortalecimento da Federação Brasileira em momento crítico. Acreditamos no fortalecimento da federação de forma estrutural e, mais ainda, em um momento conjuntural. O outro componente é um componente ligado à suspensão de dívidas com a União por um período de 6 meses, e essa suspensão se dá tanto em termos do regime de recuperação fiscal, o RRF, quanto também associado a liminares no STF, antes da crise, a crise do Covid-19. É um total de 10,6 bilhões de reais, e isso se soma a 9,9 bilhões de reais associados a liminares pós-Covid-19, após o estado de calamidade pública que atualmente vivemos. O doutor Levi pode completar seguramente sobre esses dados. Nós temos também mais 2,1 bilhões de reais de complemento de suspensão de dívidas que favorecem, em particular, municípios. Na reunião que o presidente Bolsonaro teve com os 27 governadores, esse foi um item colocado, os governadores demandaram, nós estamos atendendo aos governadores, mas também aos municípios, e aqui entra mais 2,1 bilhões de reais. A suspensão de dívida com a Caixa Econômica e com o BNDES em 2020 é um total de 14,8 bilhões de reais, 10,6 contemplando estados e 4,2 contemplando municípios. Essa soma, então, dá 77,4 bilhões de reais e, portanto, o conjunto dessas medidas é um valor significativo que mostra a determinação do governo federal em fortalecer a federação nesse momento conjuntural que vivemos, de importância máxima para o governo federal, um total de 127,3 bilhões de reais. Podemos passar, por favor? O texto aprovado ontem, dia 13 de abril, na Câmara dos Deputados, é o PLP 149, de 2019, relatado pelo deputado Pedro Paulo. Ele traz 3 características importantes e que vamos comentar aqui. O artigo segundo artigo, ele traz uma recomposição do ICMS e do ISS a nível nominal, tomando como base 2019. É o que poderia ser entendido como um seguro-receita, mas, na realidade, ele traz uma recomposição de um segmento importante, que é o ICMS e o ISS, mas que não tem a mesma efetividade da nossa proposta. A nossa proposta, com mais de 80% dela ligado a um critério per capita e entrando diretamente nas necessidades, abordando as necessidades, contemplando as necessidades mais diretas trazidas pelo Covid-19, trazida pela crise. O segundo artigo, o artigo 3º, ou o segundo ponto, é o afastamento temporário de condicionalidades da Lei de Responsabilidade Fiscal enquanto houver a calamidade. Esse é um ponto importante, é um ponto positivo, e nós vamos comentar o 4º artigo, que é uma obrigatoriedade dos bancos públicos em suspender e renegociar dívidas de estados e municípios, tanto Caixa quanto BNDES, mas houve uma inovação trazida para o Banco do Brasil. O impacto Caixa e BNDES é da ordem de 9,6 bilhões de reais, nessa magnitude, e Banco do Brasil 1,5 bilhão de reais. Mas existem alguns problemas com essa proposta, e vamos para o próximo slide, por favor. Em particular, o segundo artigo, ao trazer essa recomposição para ICMS e ISS, de novo, são 2 impostos importantíssimos, mas
que, ao nosso ver, a maneira como foi aprovada traz, em particular, um incentivo muito perverso. Os gestores terão desincentivo a cuidar da arrecadação. Então, e além disso, a não efetividade, sobretudo quando comparada com a nossa proposta. Portanto, um incentivo perverso, podendo gerar um não zelo nas arrecadações, tanto para os estados quanto para os municípios, uma vez que toda a perda será compensada pela União. Leia-se, ao final, essa compensação será feita pela sociedade brasileira, pelo contribuinte. Portanto, cada R$1 aqui colocado tem que ser pensado em termos do custo que ele traz para a sociedade brasileira. Efetividade, alocação per capita, contemplação de medidas que, de fato, cuidem das mazelas trazidas pelo Covid, manutenção de emprego, proteção às camadas mais vulneráveis da população. E a nossa proposta, ela traz diversos graus de superioridade em relação ao que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Um segundo item problemático com relação ao artigo 2 é o resultado poder ser uma queda muito além do que se prevê por conta da crise. Nós temos uma alta imprevisibilidade, sobretudo pelo lado da receita, um pouco também imprevisibilidade pelo lado da defesa, mas em particular pelo lado da receita. Isso vale para a União, vale também para estados e municípios. O que foi colocado como um valor de 80 bilhões de reais, e o secretário Esteves, o doutor Esteves, vai detalhar isso com maior precisão, mas o fato é que a gente pode ter quedas muito maiores do que uma estimada de 30%. De fato, o mundo todo passa por essa imprevisibilidade e o governo está atento e diligente com relação às medidas necessárias. O ministro Paulo Guedes já foi enfático com relação a não faltar recursos para tratar, em particular, e dar suporte às camadas mais vulneráveis da população, o que for necessário de dispêndio na saúde com relação ao tratamento, mas aqui, se nós estamos como premissa, como foi aprovado ontem no PLP 149, a recomposição dessa queda, a queda pode ser muito maior e, portanto, não ser factível do ponto de vista da sustentabilidade fiscal e do equilíbrio fiscal, tanto dos estados quanto dos municípios. Deixa eu fazer só um reforço aqui na fala do secretário. Na hora que a gente destaca o parágrafo 9º, se vocês lerem a lei, ela busca ter vários cuidados com relação a mitigar esse incentivo por parte dos estados e dos municípios para abrir mão de receita, dada essa ajuda que a União poderia vir a dar. Mas o parágrafo 9º, ele acaba abrindo uma janela que pode ser uma janela muito grande. Então, primeiro ele excepciona que os estados e municípios eles podem fazer diferimento e conceder benefícios para as empresas de menor porte, micro e pequenas empresas, empresas de menor porte. Até aí é um benefício que você, de alguma forma, consegue limitar e aferir, mas um inciso embaixo, ele abre para outras finalidades relacionadas ao combate ao corona, e aí também você consegue delimitar de alguma forma, mas ele abre para medidas que tenham como objetivo a manutenção do emprego. No final, qualquer medida pode ter como objetivo a manutenção do emprego. Então, a janela que se abre aqui no parágrafo 9º, ele, de certa forma, ele enfraquece demais todos os cuidados que foram adotados mais acima no texto da Câmara. Então, o que nós podemos ter é, efetivamente, um uso indevido por parte desse seguro a ser oferecido pela União. Então, é um risco que nós temos, né? E, então, é esse o ponto que o secretário está chamando a atenção. Essa é uma fala extremamente importante, porque qualifica o que está sendo colocado aqui como alternativa. Uma alternativa que é mais efetiva e que tem sustentabilidade fiscal para toda a federação, ou uma alternativa que confunde, em certo sentido, o que é conjuntural do que é estrutural. Um terceiro ponto, com relação ao artigo 2º, o desenho desse projeto pode gerar problemas, pode ser um cheque em branco, e pode trazer ônus para a sociedade ao final, ônus para o contribuinte. O último slide da minha fala é o artigo 4º, que ele coloca nos seguintes termos:
de 1º de março de 2020 até o finalzinho de 2020, 31 de dezembro, a União ficará impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos contratos dos Estados, Distrito Federal e município, junto ao Banco do Brasil. Então, dessa maneira como está redigido, o Banco do Brasil, ele poderá executar as garantias em caso de inadimplemento, dado que não se encontra impedido, e a União executar as contragarantias correspondentes, já que não se encontra impedida. Esse foi um texto novo, até gerou uma surpresa, o impacto é considerável, 1,5 bilhão para o caso do Banco do Brasil, e a nossa proposta também, nesse sentido, contempla um tratamento mais completo, né, e mais efetivo. Só para... Aqui tem uma dificuldade aqui até de interpretação, porque no caso do Banco do Brasil, o que a União tem e pode executar são as contragarantias. As garantias, quem pode executar é o Banco do Brasil. Então, o texto, ele fala que a União fica impedida de executar as garantias, mas nesse caso, a União executaria as contragarantias. Então, o texto, ele quis ter um objetivo, que seria de impedir a União de executar as contragarantias, uma eventual inadimplência por parte dos Estados, mas do jeito como foi escrito, a União continua tendo a possibilidade de executar as contragarantias e o Banco do Brasil, sim, executar as garantias, em caso de inadimplemento junto aos Estados e municípios. Então, o objetivo está claro, mas o texto não alcança o objetivo, pelo menos na leitura que nós fizemos. Pode passar? Bom, tentando explorar, botar um pouco em números aquilo que o secretário Valderi falou. Então, se num caso extremo, obviamente isso não vai acontecer, se nós tivéssemos de maio a outubro, 100% de perda na arrecadação do ICMS e ISS, a União seria obrigada a compensar os estados e municípios em quase 285 bilhões de reais. Se essa perda for de 50%, 142, e aí sim quero chamar a atenção para o caso que está um pouco na cabeça dos técnicos da Câmara, que seria uma perda de 30%, então que daria algo em torno de 85 bilhões durante os 6 meses. Por que eu quero chamar a atenção para esse número aqui? Porque se nós pensarmos no programa que foi feito para os informais, que é de 3 meses, então, quer dizer, para os informais, nós oferecemos 3 meses de garantia. Todos os programas, de certa forma, do Poder Executivo, do Governo Federal, e aí junto com o Legislativo, estão saindo com prazo limite ou próximo a 90 dias, 2 meses, 3 meses. Aqui seria um primeiro caso em que nós iríamos além desses 3 meses, sendo que, no caso dos informais, que nós entendemos que tem ali uma fragilidade evidente, nós limitamos a 3 meses, e o valor aportado nele foi de 98 bilhões de reais. Então, talvez o maior programa de distribuição de renda aprovado, mas ele estaria, dependendo da situação aqui dos estados e municípios, aquém daquilo que nós estaríamos dando de ajuda aos estados e municípios, e estaríamos garantindo os estados e municípios por um tempo maior. Além disso, se nós formos ficar nos 3 meses que nós já concedemos aos demais programas, esses 85 bilhões se aproximariam muito dos 40 bilhões propostos pelo Poder Executivo. Então, os 40 bilhões ofertados, e aqui anunciados pelo secretário Valderi, são muito próximos daquilo que se entende como necessário para uma perda de 30% de ICMS e ISS por 3 meses. Então, há uma racionalidade, há uma proximidade entre aquilo que foi ofertado pela equipe econômica com aquilo que está preocupando os parlamentares com relação à proteção aos estados e municípios. No nosso caso, seriam 40 bilhões voltados mais especificamente para programas da saúde, né? Fundo Nacional de Saúde, alimentação escolar, merenda escolar, enfim, coisas mais focadas. Mas o montante dos recursos, se formos pensar em 3 meses, é muito próximo. Pode passar? Bom, pegando os valores, e aí isso aqui é uma coisa natural, o ICMS, ele acaba sendo mais arrecadado nos estados em que a transação econômica ela é mais forte. Então, naturalmente, ela tende a ter um valor ou um benefício, em termos absolutos, maior para esses estados.
Então, se nós pegarmos os 5 maiores estados, e aí o que a gente fez foi, qual é a participação desses estados na arrecadação do ICMS? Essa distribuição não muda. Então, se for 30%, 40% de queda, 50% de queda, essa última coluna de 29, 10, 7, isso não muda, porque é a participação deles sobre o ICMS. Então, se nós pegarmos os 5 maiores estados nessa participação, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, eles podem vir a levar 60% dessa garantia que está sendo ofertada, que poderia vir a ser ofertada pela União. Se nós pegarmos os 10 estados que mais têm participação do ICMS, nós estaríamos ali perto de 80%. Então, 80% do eventual garantia a ser dada pela União estariam em 10 estados. Tá? Olhando por região, nós temos que a região Sudeste, ela poderia levar 50% dessa garantia. Mais uma vez, isso é natural. Por quê? Porque está atrelado ao ICMS. O ICMS ele está vinculado à circulação de mercadorias. Pode passar? Olhando a mesma coisa para os municípios. E aí, municípios, é importante a gente chamar a atenção para um ponto específico. O Poder Executivo, o Ministério da Economia, tem muita dificuldade com relação a aferir a arrecadação de ISS. Diferentemente do ICMS, que nós temos a nota fiscal eletrônica, em que você consegue aferir com uma maior acuidade os valores que poderão vir a ser arrecadados, no caso do ICMS, a gente tem uma dificuldade operacional de fazer essa verificação. Tanto que, se vocês olharem, algumas das capitais, nós não tivemos nem dados para poder colocar nessa tabela. Então, a gente tem o total arrecadado pelos municípios, mas a gente, às vezes, não tem a localidade, o quanto que foi arrecadado de ISS. Então, esse é um problema operacional e prático que nós teremos. Bom, a mesma lógica. São Paulo, que é um município em que tem muita transação de serviço, ele desponta com mais de 50% de um eventual benefício. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, eles teriam 83% de uma eventual participação nessa garantia. Então, nós estamos falando de mais de 5.200, 300? 5.569. Nós estamos falando de mais de 5.569 municípios, e nós teríamos 5 municípios que poderiam ter ou estar próximos de 83% dos benefícios dessa garantia. Mais uma vez, é natural. E esses municípios tendem a concentrar, talvez, o grande combate ao coronavírus. Pode passar? Bom, o que na nossa concepção, seria uma coisa melhor, mais ajustável para a equipe econômica e para o governo, Poder Executivo? É que nós não tivéssemos um valor que pudesse variar ao longo do tempo. Essa incerteza com relação ao tamanho do cheque a ser dado pela União, isso cria muitas dificuldades para o Poder Executivo e para o Ministério da Economia, porque, ao mesmo tempo em que nós estamos e devemos ajudar os estados e municípios, nós temos as micro e pequenas empresas, nós temos as empresas de pequeno porte, às vezes temos as empresas de grande porte, nós temos os agricultores, nós temos os informais. Então, há um conjunto muito grande de agentes que demandam e vão demandar ajudas por parte do governo federal. A partir do momento em que eu não sei qual o tamanho do cheque que a União vai poder fazer, ela vai ter que fazer, isso cria uma insegurança muito grande para os gestores. Né? Eu vou fazer um cheque de 83 bilhões, eu vou fazer um cheque de 150 bilhões, eu vou fazer um cheque absurdo, porque isso não vai acontecer, que seria uma perda de 100% de ISS e ICMS, de 280 bilhões. Né? Então, assim, isso para a gente é muito complicado. Então, nós entendemos, estamos dispostos a fazer a ajuda que for necessária, na nossa concepção, em valores fixos, e como isso pode ser feito por medida provisória, a ajuda aos estados e municípios não precisa de lei complementar, ela pode ser feita por medida provisória. Então, se os 40 bilhões que o secretário me anunciou aqui, detalhou aqui, se daqui a 15 dias, 20 dias, um mês e meio, se mostrar insuficiente, a gente pode se reunir e propor uma nova medida provisória com novos recursos e para outras finalidades. Então, é importante ter um pouco mais de gestão em cima dos recursos que estão sendo alocados, porque, no final, quem vai pagar somos todos nós, é a sociedade. A sociedade vai pagar isso, ou via tributo,
ou via dívida, ou via inflação, enfim, a sociedade vai arcar com esses gastos que estão sendo propostos aqui. Bom, o que eu queria também chamar a atenção é que tão importante quanto a forma como serão alocados os recursos, e não necessariamente o valor, mas a forma, é que o Ministério da Economia, ele demanda algo estrutural junto com essa ajuda aos estados e municípios. Por quê? Nós vamos ter um segundo momento da crise, em que seria um momento de reconstrução da economia, em que nós precisamos, em que os investidores, tanto locais quanto internacionais, eles olhem para a nossa economia, olhem para nossas contas fiscais e entendam que elas são sustentáveis. O governo fez o que deveria fazer para combater o coronavírus, mas ele fez isso adotando medidas estruturais que permitiram a ele, depois dessa segunda fase, ter ainda a confiança por parte dos investidores de que o país, sim, ele é sustentável, sim, ele vai poder entrar no novo período de crescimento. Acho que era isso. Complemento, por favor. Então, obrigado, Esteves. Só para deixar claro aqui 2 pontos, se puder voltar ao primeiro slide, só recebemos aqui já algumas mensagens. O que nós estamos propondo, esse daí, por favor. O que nós estamos propondo é exatamente o que está no conjunto B. São 40 bilhões de transferência direta, tá? Essa transferência direta será majoritariamente feita no conceito per capita, no critério per capita, portanto, é uma proteção ao contribuinte, é uma proteção ao cidadão, nesse momento conjuntural que passamos, e suspensão de dívida em 22,6 bilhões, mais a suspensão de dívidas com a União, de 22,6 bilhões, mais 14,8 bilhões da suspensão de dívidas com os bancos públicos federais. Então, a nossa proposta contempla 77,4 bilhões de reais, é o que tem de novo, e já em andamento, que já anunciamos e que o governo já publicizou, 49,9 bilhões. Então, essa é a separação, 49,9 bilhões já em andamento, 77,4 bilhões de valores novos, totalizando 127,3 bilhões de reais. Obrigado, Valderi. Se passar a palavra para o Funchal aqui, eu acho que é só uma questão de princípio que é importante. Como a gente tem anunciado, as nossas medidas elas estão voltadas para 3 coisas: amparo vulnerável, manutenção de emprego e garantia de recursos para o combate à pandemia, seja no governo federal, seja nos estados e municípios. Então, a gente precisa também garantir que estados e municípios tenham os recursos necessários para fazer o enfrentamento dos efeitos da pandemia. Não é compensar todos os estados e municípios de toda a perda da atividade econômica. Nosso objetivo é garantir os recursos para a saúde, né? Garantir os recursos para o combate e ajuda à população para o combate aos males da saúde com relação ao coronavírus. Todos vamos perder arrecadação, governo federal, estados e municípios, e a gente não vai conseguir fazer com que o povo pague por tudo isso. Nós não queremos que o povo pague pela toda a perda de arrecadação. Por isso a importância do equilíbrio, a importância do equilíbrio de todas as medidas que estamos fazendo. A prioridade é a saúde do povo. A prioridade é a gente ter recurso para que todo mundo consiga garantir a saúde do povo. Não é possível que o povo pague por todas as perdas depois, né? A gente já explicou e o Esteves colocou bem aqui. Nós temos feito 3 tipos de medidas para os amparo aos vulneráveis, manutenção de empregos e com recursos para o combate ao coronavírus. Se a gente pesa demais a mão de um lado, se a gente dá recursos demais para os estados e municípios, além do necessário para o combate, além do que nós estamos vislumbrando que é necessário para que a gente faça o combate da doença, a gente não vai ter recurso para dar para a manutenção de emprego e para o amparo aos vulneráveis. É importante que todos nós trabalhamos juntos para fazer o equilíbrio dessas medidas, para que os recursos públicos, os recursos do povo, vão para onde o povo mais está precisando de fato. Por favor, Funchal agora. Eu quero, assim, se for para a gente talvez destacar aqui talvez o ponto mais importante, aquele que a gente quer trazer maior luz sobre o problema, como o secretário Valderi destacou, é o artigo 2º, tá?
O artigo 2º, a forma como ele foi escrito e como ele foi desenhado, traz problemas extras, não só em relação à gestão dos recursos, mas também a incentivos da gestão dos próprios governos locais. Tá? Então, quando se propõe uma recomposição total da receita, isso vai funcionar como se fosse um seguro e isso naturalmente muda o comportamento do gestor. Para que ele precisa fazer todo o esforço de arrecadação? Para que os auditores fiscais precisam ficar na rua lutando contra a sonegação se toda a receita vai ser recompensada? Isso, naturalmente, com esse desenho da forma como está feito, né, do artigo 2º, ele vai potencializar essa perda de arrecadação que vai ser, em última instância, recomposta pela União, que vai se transformar, vai onerar, né, todos os contribuintes através de um maior endividamento da União. Então, acho que talvez o ponto mais importante para ser destacado é a mudança desse desenho, não pode ser desenhado da forma como foi desenhado. Todos têm que ter em mente que, como o secretário Guarani falou, todos estamos perdendo, tá? Não é possível fazer essa recomposição e garantir perda zero para todo mundo. E isso estimula um comportamento ruim na gestão tributária. Então, assim, o nosso papel é melhorar desse desenho, né? E a forma de melhorar é o que o governo está propondo, que é você fixa um valor por um período determinado, como foi feito com as outras políticas, período de 3 meses, claro, para compensar essa queda de atividade das economias, mas muito mais focado na saúde e nas cidades e estados que têm maior população, porque você vai ter maior problema na atividade econômica e no contágio dessa doença. Então, acho que talvez o principal ponto é isso, como a gente vai fazer essa transferência. O desenho do artigo 2 está mal feito e precisa ser melhor desenhado. Doutor Levi, considerações, por favor. Boa tarde. O nosso país, nós somos uma federação. Uma federação é composta por alguns entes. Um desses entes é a União. O que a gente chama de governo federal é o que a gente denomina tecnicamente de União. A União, ela não é soberana. Ao contrário, ela é uma parte de um todo federativo. Esse todo federativo é um verdadeiro amálgama composto pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal. É esse grande conjunto, esse grande amálgama que é, na verdade, a federação. É essa estrutura que é soberana. A União, assim como os demais entes, é um ente que não tem soberania, é um ente que tem autonomia. Significa que ela tem um conjunto de poderes, ou, mais precisamente, um conjunto de competências, e um conjunto de competências limitados. Sim, a União ela não pode tudo, justamente porque ela não é soberana. Ela tem limites que são dados pela própria autonomia da União, aí incluída a autonomia financeira. Assim como a União, a bem da saúde da federação, deve respeito às autonomias dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, essa mesma dignidade em termos de autonomia também é devida à União, sobretudo no que se refere à compreensão dos limites que a União, ao natural, tem na sua ação. Eu digo isso a título introdutório, de maneira especial para registrar a seguinte reflexão. Sobretudo num contexto de crise grave, nós jamais podemos resvalar num federalismo de competição predatória. Ao contrário, mais do que nunca, numa situação como a que está sendo vivida, é preciso ficar firme num federalismo de cooperação fraterna. Justamente por isso,
olhando por um outro ângulo, é que não se pode pretender transformar a União numa espécie de seguradora universal. Precisamente porque ela tem limites financeiros e também porque ela sofre o influxo do contexto e está a sofrer também perdas arrecadatórias. Justamente nessa linha, me permita uma comparação. Não se pode pretender fazer agora, sobretudo no drama desse contexto, uma nova Lei Candir. E pior, uma Lei Candir, digamos assim, invertida, com todas as dificuldades da original invertida. Por quê? Primeiro porque o aprendizado da Lei Candir nos mostra que ela favorece uma série de esqueletos em juízo, e esqueletos em juízo alongados, muito alongados no tempo. Anos a fio de discussão judicial. E, talvez pior ainda do que isso, fazer uma espécie de Lei Candir agora, invertida, e com todos os dramas da anterior, da maneira como está se cogitando, acabar-se-ia num grande prejuízo aos entes mais vulneráveis da nossa federação, em favor justamente de entes com melhores condições, entes em melhores condições que se viram na contingência da redução da atividade econômica em face da situação. O grande drama aí é, eventualmente, transpor essa tragédia para entes mais vulneráveis e, inclusive, também em detrimento da União, por mais que ela não seja tão vulnerável quanto outros entes, ela fatalmente busca recursos num manancial de riqueza comum. Em suma, concluindo essa minha abordagem, pensamos nós aqui, que o momento exige uma verdadeira, uma autêntica, uma desarmada atitude de lealdade federativa. Uma lealdade federativa de lado a lado, uma lealdade federativa que requer o reconhecimento recíproco de dificuldades e limites. Dificuldades e limites hoje, mais do que nunca, comuns. E, sobretudo, a partir desse reconhecimento comum, fraterno, a busca conjunta da rigidez, da saúde, do nosso todo federativo, longe de uma prática competitiva, predatória, mas sim vocacionada a uma prática O governador do estado de Minas Gerais esteve no Palácio do Planalto na semana passada com o presidente e ele se propôs a adotar medidas de austeridade no estado dele em troca de algum alívio financeiro. Eu queria saber se o governo federal vai exigir dos estados e municípios algum tipo de compensação ou que eles adotem medidas de austeridade para servidores, algum tipo de reforma da previdência dos servidores para essa ajuda financeira que o governo federal pretende dar a esses entes? Oi? Está baixo? Ah, tá. Bom, o Ministério da Economia entende que é muito importante, mas qualquer contrapartida, ela precisa ter uma disposição legal que permita que seja exigido. Então, se não há uma disposição legal que assim o exija, o Ministério da Economia não pode exigir e nem o Poder Executivo. Próxima pergunta, Marcelo Correia, O Globo. Eu
queria só entender um ponto da proposta alternativa que está sendo feita pela equipe econômica, que ela tem os mesmos termos da alternativa que foi sugerida aos líderes da Câmara e acabou sendo rejeitada ontem. Eu queria saber se o governo pretende avançar nessa proposta alternativa, se é possível, por exemplo, um valor maior em transferências para destravar esse debate com a Câmara. E a minha outra dúvida é em relação a esse critério per capita, se vocês pudessem detalhar como seria essa divisão e, inclusive, divulgar como seria, assim como foi feito para o projeto aprovado ontem, como seria essa divisão por Estado no critério per capita, se puder disponibilizar isso para a assessoria de imprensa. Pois não, as duas perguntas estão relacionadas. Então, a nossa proposta alternativa, ela contempla 3 áreas substanciais para o enfrentamento do Covid. A primeira, que é essa transferência direta com valores de 40 bilhões. A segunda é a suspensão de dívidas com a União, 22,6 bilhões de reais. E a terceira, que é a suspensão das dívidas com Caixa Econômica e BNDES, em 2020, valor de 14,8 bilhões de reais, totalizando 77,4 bilhões. Essa é uma proposta substancial e com alta efetividade. Então, é importante a gente colocar aqui essa solução conjuntural com alta efetividade, sendo que desses 40 bilhões de transferência direta, mais de 80% desses recursos nós desenharemos para que seja colocado no critério per capita e, portanto, não traga as distorções, como foram mostradas aqui, de concentração em alguns estados ou de concentração em alguns municípios. O doutor Levi apontou a questão da federação ter uma defesa de que todos os entes saiam protegidos. Isso é importante quando, em situação normal, estruturalmente isso ser buscado, mais importante ainda em um momento conjuntural como o que vivemos, uma situação de calamidade pública que o mundo e o Brasil vivem atualmente. Portanto, a nossa proposta nova de valores adicionais contempla 77,4 bilhões de reais. Ela supera em termos conceituais, em termos de efetividade, a proposta que foi aprovada ontem na Câmara e é muito mais efetiva. O critério per capita pode ser detalhado, nós teremos o Ministério da Saúde, bem como as secretarias de saúde dos estados e dos municípios, nos passando informações de como mais diretamente, com maior efetividade, alocar esses recursos. Isso, os critérios serão detalhados logo em seguida, mas eles tomam por base o número de habitantes de cada local. Então, é um critério per capita. Preocupação aqui, senhores, é como alocar o recurso de forma mais efetiva para a saúde, né? Essa é a preocupação. Então, trabalhamos com o Ministério da Saúde para que eles possam nos passar critérios adequados. Então, a conversa tem sido diária com eles, para a gente ver qual é a melhor forma de fazer essa alocação de acordo com as necessidades de cada ente federativo. E será efetivamente uma proteção. Perfeito. Não, seu apontamento está correto. O que eu estou dizendo deixando bem claro, esses 40 bilhões de transferência direta, nós desenharemos, incluindo a transferência fundo a fundo, com critérios per capita. Os recursos livres, no montante de 22,5 bilhões per capita, diretamente. Os outros 14 mais 2 mais 1,5 bilhões, essa soma, nós formataremos para que sejam majoritariamente per capita. Não ficou claro se essa proposta alternativa vem por meio de medida provisória, é um novo projeto de lei. Os senhores poderiam ser mais específicos sobre essa proposta que vai dar mais 7 bi? Como que ela vai ser formalizada, apresentada no Congresso? Pois não. Nós temos alguns caminhos
é possível que seja editada uma medida provisória para contemplar os elementos passíveis de serem postos em uma medida provisória. No caso, há uma limitação para a suspensão de dívidas, 22,6 bilhões, ser encaixado em uma medida provisória, ser tema de uma medida provisória, mas a transferência direta, 40 bilhões, sim, é possível de ser tratada em medida provisória. Em sendo enviada uma medida provisória, os demais elementos imprescindíveis para que tenhamos uma solução com fortalecimento da federação nesse momento de conjuntura difícil, eles caminharão por um projeto de lei complementar, um PLP. Última pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Valor, não teve nome do cara. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se vocês ainda trabalham com a possibilidade de alterar no Senado, né, o texto que foi aprovado na Câmara. Se esse texto persistir, for aprovado do jeito como foi, se pode haver sugestão de veto e para quais artigos especificamente. E uma pergunta mais conceitual, por que não dá liberdade de uso para os estados e municípios do dinheiro que a União oferece, se os outros entes federativos têm outras necessidades também, né, como segurança pública e outras despesas que são pagas com o ICMS. Obrigado. Bom, obviamente a gente está conversando com o Senado, vai conversar com o Senado. O Senado é uma opção, na realidade é uma opção natural, porque é a segunda casa. Então, vai haver uma conversa com o Senado, se o ajuste puder ser feito no Legislativo, ainda é melhor. Então, vai ser essa conversa com o Senado Federal. A outro ponto, você vai responder? A outra parte da sua pergunta é com relação a dar grau de liberdade também para outras medidas e outras áreas, como segurança pública, etc. A nossa intenção é de maior efetividade, portanto, critério per capita, como aqui colocado. Parte desses recursos, e dado que os gestores entendam que seja necessário, sim, poderão ter alocações específicas, mas a diretriz geral é de enfrentamento das mazelas trazidas pelo Covid, no caso, ações ligadas à saúde. Então, esse é o primeiro momento, é como o ministro Paulo Guedes gosta de separar uma primeira onda, a primeira onda que nos abate do ponto de vista de necessidades ligadas à área da saúde, e uma segunda onda que é a manutenção do emprego e manter o dinamismo econômico para que a gente saia dessa crise com condições de crescimento sólido e busca do equilíbrio fiscal que trazemos. Eu aproveito para complementar um posicionamento do Dr. Levi, onde bem explicitou que aqui seria uma solução trazida como ontem pela Câmara, poderia gerar insegurança jurídica. A aprendizagem com relação à Lei Candir já nos coloca com bastante receio com soluções desse tipo. E a perda que temos de receita também se dá. Assim como a perda no ICMS e no ISS, também temos perda no imposto de renda, na CSLL, no IPI, né? Então, a federação como todo está sendo pressionada nesse momento. E a solução é uma solução contemplando todo o espectro federativo. Encerramos, então, esta coletiva de imprensa. Queria só fazer um acerto aqui no slide 8, se puder botar aí. A comparação que foi feita foi só com as capitais, tá? Eu falei todos os municípios, mas foi só as capitais. Se a gente considerasse todos os municípios, esses 83% das 5 maiores participações, ele cairia para 43%. Então, só um ajuste aí. Vocês podem disponibilizar esse Sim, sim. Já está. De todos, boa tarde.
Tá aí, você acompanhou com a gente entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto com a equipe econômica, que deu detalhes sobre as medidas para diminuir o impacto do coronavírus, em especial, nesta entrevista, a transferência de recursos para estados e municípios. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil.